Fala galera, sejam bem-vindos aos estúdios do Aretejus. Está começando mais um episódio. Galera, e aí, tudo certo com vocês? Estão estudando esse feriado? Pessoal, hoje nosso convidado especial será o informativo do Superior Tribunal de Justiça número 804, que foi publicado dia 19 de março de 2024. Pessoal, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify e também no YouTube, Spotify, deixar um comentário com críticas, sugestões, nem que seja um emoji, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. E pessoal, também nós estamos vendendo o nosso curso de formação humanística para Exame Nacional da Magistratura. Descubra a arte de aprender com quem simplifica o complexo. Galera, serão 36 videoaulas, 15 horas de conteúdo, acesso imediato na plataforma do Hotmart. E até domingo, dia 31, teremos o desconto de 50% utilizando o código FERASARETEJU50, que está aí na descrição do vídeo. E também, galera, anota aí na sua agenda que dia 9 de abril, às 18h25, horário de Brasília, nós teremos a revisão de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura com o professor convidado Marcelo Forli Fortuna. Pessoal, vamos lá? Informativo 804 do STJ. Direito Civil, Direito Eleitoral. O partido político pode renunciar à impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento de dívida contraída, conforme o artigo 44 da Lei 9.096 de 1995. Processo. Recurso especial número 2.101.596 do Rio de Janeiro, julgado em 12 de março de 2024. Pessoal, a gente resolveu colocar aqui o inteiro teor. Os recursos do fundo partidário têm natureza pública, razão pela qual são impenhoráveis. Ademais, eles somente podem ser destinados aos fins consagrados no artigo 44 da Lei nº 9.096 de 1995, ou seja, trata-se de verbas com vinculação específica. A natureza pública dos recursos do fundo partidário não os torna indisponíveis, já que os partidos podem dispor dessas verbas em consonância com o disposto na lei. Assim, o partido político pode renunciar à proteção da impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento de dívida contraída para os fins previstos no artigo 44 da Lei 9.096. No particular, no curso da ação de cobrança, as partes celebraram um acordo no qual o partido recorrente renunciou à impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, na hipótese de descumprimento da avença, considerando que a dívida se enquadra no disposto no artigo 44, inciso 2 da Lei nº 9.096, propaganda doutrinária e política, a renúncia é válida. Legislação, Código de Processo Civil, artigo 833, inciso 11, Lei 9.096 de 1995, artigo 44. Direito Civil. O recebimento de pensão previdenciária não exclui a condenação do ofensor à prestação de alimentos indenizatórios, desde que demonstrado decréscimo na situação financeira dos dependentes da vítima. Processo. Recurso especial número 1.392.730 do Distrito Federal, julgado em 5 de março de 2024. Legislação. Código Civil, artigos 944 e 948, inciso 2. Direito processual civil. É cabível a ação rescisória contra a decisão proferida em agravo de instrumento que determina a retificação da parte beneficiária de precatório judicial, diante do conteúdo meritório da decisão. Processo. Recurso especial número 1.745.513 do Rio Grande do Sul, julgado em 12 de março de 2024. Direito processual civil. Se um dos sócios manifestar interesse em adquirir as cotas antes da intimação da sociedade, cujas cotas foram penhoradas e da apresentação do balanço especial, incumbe ao juiz intimar o exequente e executado para se manifestarem a esse respeito, bem como cientificar a sociedade, a fim de dar ciência aos demais sócios. Não havendo impugnação quanto ao valor ofertado, será viável o exercício imediato do direito de preferência. Processo. Recurso especial número 2.101.226 de São Paulo, julgado em 12 de março de 2024.
Direito processual civil. A decisão que decreta a prisão civil do devedor de alimentos deve ser fundamentada no tocante à dosimetria do prazo de encarceramento, entre 1 mês e 3 meses, notadamente quando se adotar prazo superior ao mínimo legal. Processo em segredo de justiça, julgado em 12 de março de 2024. Inteiro teor. A prisão civil é técnica executiva processual voltada a intimidar o devedor a cumprir, de forma célere e efetiva, o pagamento do débito alimentar. Como toda medida coercitiva, deve haver a devida justificativa para sua adoção, notadamente porque se está no âmbito de direitos fundamentais do devedor executado, mas, precisamente, o seu direito de liberdade e sua dignidade humana. Nessa perspectiva, o dever de fundamentação analítica e adequada de toda decisão determinante de prisão civil do devedor de alimentos é medida obrigatória, seja quanto ao preenchimento dos requisitos, requerimento do credor, existência de débito alimentar que compreenda até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, não pagamento do débito em 3 dias, ausência de justificação ou de impossibilidade de fazê-lo, CPC artigo 528, seja quanto à definição do tempo de constrição de liberdade entre o mínimo e o máximo, 1 a 3 meses, estabelecidos pela legislação. Nos casos em que houver necessidade de se adotar prazo superior ao mínimo legal, deve o magistrado fixar de forma individualizada, proporcional e razoável o tempo de restrição da liberdade, estabelecendo critérios objetivos de ponderação. Deve-se levar em conta, por exemplo, a capacidade econômica do devedor e o valor da dívida, o comportamento do devedor, está de boa-fé, é mal pagador, reincidente e outros. As características pessoais do devedor, como desemprego, nascimento de outro filho, alguma patologia grave, etc. As consequências advindas da inadimplência, internação hospitalar, abandono da escola, entre outros, etc. Legislação, Código de Processo Civil, de 2015, artigo 528. Direito processual civil. Se a medida de bloqueio, penhora judicial, por meio físico ou eletrônico, bacen-jude, atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de 40 salários mínimos, desde que comprovado pela parte processual atingida pelo ato constritivo que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Processo. Recurso especial número 1.677.144 do Rio Grande do Sul, julgado em 21 de fevereiro de 2024. Direito empresarial, direito falimentar. Quando não restar comprovado o abuso de direito de voto por parte do credor que se manifestou contrário ao plano recuperacional, não é possível deferir a recuperação judicial sem aprovação do plano pelo quórum previsto no artigo 45 da Lei nº 11.101 de 2005 e sem o atendimento cumulativo de todos os requisitos do artigo 58, parágrafo 1º da referida lei. Para a aplicação do cram-down. Processo. Recurso especial número 1.880.358 de São Paulo, julgado em 27 de fevereiro de 2024. Direito penal. É nula a decisão que, genericamente, indefere o pedido de apresentação do réu em plenário do júri com roupas civis. Processo. Habeas corpus número 778.503 de Minas Gerais, julgado em 12 de março de 2024. Inteiro teor. O tribunal do júri é o juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo instituição que desempenha o exercício direto da participação da sociedade no poder judiciário, nos termos preceituados no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Outro sim, o Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção. No tocante à valorização das provas, de forma que a decisão do Tribunal de Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção e não pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. HC número 82.023 do Rio de Janeiro, publicado dia 7 de dezembro de 2009. Na visão da doutrina, o Tribunal do Júri é um ritual, ou seja, a instituição da sociedade existe enquanto materialização desse magma de significações imaginárias sociais, traduzível por meio do simbólico. A relação dos agentes sociais com a realidade,
que aparece é intermediada por um mundo de significações. Em suma, o ritual e seus simbolismos serão levados em conta pelo jurado, juiz natural do júri, para tomar a decisão final. Partindo de tais premissas, no caso, verifique-se que o acusado foi submetido a julgamento pelo conselho de sentença com a utilização do uniforme prisional. Contudo, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido da defesa para a apresentação do réu com roupas civis em plenário não aponta um risco concreto de fuga especificamente do acusado, mas apenas de modo geral e hipotético, devido à insuficiência de vigilância no fórum. A utilização de roupas sociais pelo réu durante seu julgamento pelo tribunal do júri é um direito e não traria qualquer insegurança ou perigo, tendo em vista a existência do ostensivo policiamento nos fóruns do Estado. Além disso, na corte de origem, nos termos do voto vencido, o indeferimento do pleito da defesa e de troca do uniforme provisional pelos vestimentos civis, sem nenhum fundamento legítimo, configura violação aos princípios fundamentais, acarretando influência em sua condenação. Deve ser possibilitado aos julgadores um olhar de imparcialidade e serenidade para com o réu, através da abolição de qualquer símbolo de culpa, tal como a vestimenta carcerária, que constrói, por óbvio, um estigma sociocultural de culpado em torno do custodiado, influenciando de forma indevida o ânimo dos jurados. Ressalta-se ainda que é possível a utilização das regras de Mandela ao caso concreto. Regra 19, que dispõe: em circunstâncias excepcionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair de seu estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou roupas que não chamem atenção. Por fim, este superior tribunal já se manifestou no sentido de que, havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere. RMS número 60.575 de Minas Gerais. Relator ministro Ribeiro Dantas, 5ª turma, publicado dia 19 de agosto de 2019. Direito penal. Direito processual penal. Não basta simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função para deslocar a competência, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente. Agravo regimental no habeas corpus 820.933 de Tocantins, julgado em 26 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência do STJ tem reiterado entendimento no sentido de que não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas, também conhecido como princípio da serendipidade, envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função. Além disso, tem-se repetido no âmbito dessa Corte Superior o entendimento no sentido de que a simples menção à possibilidade de envolvimento de autoridades detentoras de foro privilegiado não é suficiente para atrair a competência de eventual tribunal competente. RHC número 125.670 de Santa Catarina. Publicado dia 11, julgado em 9 de fevereiro de 2021. Nesse sentido, não basta a simples menção a autoridades para atrair a competência por prerrogativa de foro, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente. Diante desse quadro e, considerando, ainda, a informação de que o juiz de primeiro grau tomou providências para preservar a prerrogativa de foro dos agentes que detêm essa condição, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado. Direito penal. A condenação de terceiro pelo crime do artigo 4º caput da Lei nº 7.492 de 1986 exige a demonstração concreta, por meio de elementos de provas, da ciência de que os atos para os quais estava concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira. Processo. Recurso especial número 2.116.936 da Bahia, julgado em 12 de março de 2024. Direito processual penal. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes sem conexão probatória com os que estão em curso na Justiça Federal, mesmo que os delitos tenham sido descobertos dentro do mesmo contexto fático. Agravo regimental no
Conflito de competência 200.883 do Paraná, julgado em 13 de março de 2024. Direito tributário. A tarifa de uso do sistema de transmissão, TUST, e ou tarifa de uso de distribuição, TUSD, quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, e integra, para os fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Lei Complementar 87 de 1996, a base de cálculo do ICMS. Processo. Recurso especial número 1.699.851 Tocantins, julgado em 13 de março de 2024. Recurso repetitivo, tema número 986. Direito tributário. Destaque. 1. O artigo 1º do Decreto-Lei nº 1861 de 1981, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1867 de 1981, definiu que as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias. 2. Especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o artigo 4º, parágrafo único, da superveniente Lei nº 6.950, de 1981, também especificou o teto das contribuições para fiscais, em geral, devidas em favor de terceiro, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente. E 3. O artigo 1º, inciso 1, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições para fiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, assim como seu artigo 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. 4. Portanto, a partir da entrada em vigor do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de 20 salários. Processo. Recurso especial número 1.898.532 Ceará, julgado em 13 de março de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1079. Inteiro teor. No contexto histórico normativo anterior à vigente ordem constitucional, a expressão contribuições para fiscais englobava tanto as contribuições previdenciárias propriamente ditas, destinadas aos institutos e caixas de pensões e aposentadorias e calculadas sobre o salário de contribuição, como também as arrecadadas em favor dos SENAI, SESI, SESC e SENAC, e incidentes sobre a folha de salários. A norma contida no parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950 de 1981, subordinada à disciplina do caput do dispositivo, limitava o recolhimento das contribuições para fiscais que tivessem o salário de contribuição como base de cálculo, não alcançando, desse modo, as contribuições patronais destinadas aos serviços sociais autônomos, cuja base eleita sempre foi a folha salarial. Os artigos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, revogaram o caput do artigo 4º da Lei nº 6.950, de 1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais cuja base imponível fosse o salário de contribuição. Proposta de superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada, overruling, e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão só com relação às empresas que ingressaram com a ação judicial e ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão. Legislação. Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, artigos 1º e 3º. Lei nº 6.950, de 1981, artigo 4º. Direito do trabalho, direito previdenciário, direito processual civil. Compete à Justiça do Trabalho julgar reclamação trabalhista contra a CEF, Caixa Econômica Federal, e a FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais,
visando a reimplantação do auxílio alimentação pago em pecúnia, bem como a complementação da aposentadoria, a fim de que reflita a inclusão da parcela salarial no benefício. Processo. Agravo interno no conflito de competência número 185.622 do Rio Grande do Norte, julgado em 13 de março de 2024. Súmulas. Súmula do STJ 170. Precedentes qualificados. Repercussão geral, temas 190 e 1166. Direito previdenciário, direito tributário. Tá acabando, galera. A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de 13º salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado. Processo. Recurso especial número 1.974.197 do Amazonas, julgado em 13 de março de 2024. Tema de recurso repetitivo número 1170. Legislação, Lei 8.212 de 1991, artigo 22, inciso 1 e parágrafo 2º, e artigo 28, parágrafo 9º. Precedentes qualificados, galera. Tema 754 do STF, temas do STJ, 478, 479, 737, 738, 739 e 740. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe as 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, deixe seu comentário com críticas e sugestões, nem que seja com emoji, para as plataformas de streaming acharem que o nosso conteúdo é de grande relevância e compartilhar cada vez mais. E também não se esqueça de comprar o nosso curso de Humanística, que está com 50% de desconto utilizando o cupom FERASARETEJU50, que serão 15 horas de conteúdo com o professor Marcelo Fortuna. Essas aulas de formação humanística para quem for fazer o Exame Nacional de Magistratura. E também no dia 9 de abril, às 18h25, horário de Brasília, teremos a revisão de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura com o professor Marcelo Fortuna. Coloque na sua agenda e ative o sininho para receber as notificações. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço, bom feriado e tchau!